Muito bem, Entre Família está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E como a gente sempre diz, segundou, né? Por que não estar feliz em plena segunda-feira, não é mesmo? Ainda mais com essa companhia doce e agradável de sempre, Lucas Nascimento. Muito prazer, sempre é muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde pra você, boa tarde pra você que tá em casa. Segundou realmente, depois descansar fim de semana, aproveitar com a família, tudo. Depende pra quem. Eu estive trabalhando domingo, Lucas. Mas foi bom, foi bom. Foi bem proveitoso, conheci uma história, aliás, algumas histórias bem interessantes, valeu a pena. Valeu o seu final de semana foi bom, né? Foi bom, consegui amigos, tudo, foi bom. Tão bom ser jovem, né, gente? E melhor ainda também, é claro, tá aqui de volta com você do outro lado. A gente tem um tema muito interessante hoje. A gente gosta de vir compartilhar, sempre tem um especialista para esclarecer ainda mais tudo isso, poder compartilhar. E você de casa, claro, sempre poder aqui participar. Você sempre é muito bem-vindo aqui. Agora é o seguinte, gente... A gente, pelo menos eu tô me fingindo de plena, não sei o Lucas, mas eu tô empolgadíssima com o programa de hoje, porque vai ser diferente de tudo que você já viu aqui no Entre Família. Eu ouso a dizer, tá? Não tô aqui desde o começo, mas eu tô aqui também. Porque hoje vai ser sensacional. Um pouquinho que a gente já conversou com o especialista de hoje, a gente já ficou assim, ó. E eu encontrei ele, eu tava voltando do meu almoço, a gente conversou rapidinho, eu falei, o programa começou aqui já. O programa começou, já tinha uma explicação ali, entendi. Ele me prendeu rapidinho ali numa certa explicação, passou o tempo ali, eu nem percebi. Enfim, já percebeu que o programa de hoje tá demais e claro que você não pode perder. Você vai ver, ó, vai passar assim, ó. Exatamente. Eu sei que você já tá vendo aí no seu vídeo, né, qual é a nossa temática de hoje. É super interessante porque você vai usar isso na sua vida, minha gente. Inclusive dentro de casa, com marido, com filho, com mulher, com todo mundo da sua família. E principalmente para quem quer crescer aí profissionalmente também, saber ter comunicação assertiva. E esse é o meu maior sonho, porque o povo acha que a gente fica aqui na comunicação, a gente sempre acerta na hora de falar, e não é bem assim, né, Exatamente. Lucas? Eu tava lendo um pouquinho mais sobre o tema, eu sempre ligando, quando eu via falar sobre isso, vou usar isso aqui no trabalho, em alguma coisa, na minha profissão, mas dentro de casa também. Com a família, com os meus amigos, como é importante eu me comunicar bem, passar realmente com clareza alguma coisa para ela. Não tinha notado, falei, cara, também para poder falar para minha família e amigos também é importante pensar um pouquinho mais sobre isso. E o que é comunicar bem? É falar o português correto? Tem até o tom de voz, minha gente. Você sabia que o tom de voz pode ser extremamente importante quando você quiser realmente comunicar algo e ser efetivo? Porque não adianta nada a gente falar, né, Lucas, e não conseguir o que a gente quer através daquela comunicação. Atingir quem a gente quer. Então você vai aprender hoje. Posso pegar, falar, tô falando assim desse jeito, a pessoa vai entender tudo. Às vezes não, você pode maneirar um pouquinho, mas a maneira como você vai transmitir aquilo que vai realmente dizer, vai se comunicar realmente muito melhor. E outra, você pode prender outra pessoa no que você está falando também. E tem também aquela, você também ouvir, saber escutar. Em comunicação, como é importante, viu? É hoje, minha gente, que a sua vida vai ser mudada completamente aqui. Se prepare. Aqui no Entre Família, já pensou? Não precisa mais gritar com ninguém, olha que interessante. Acho que tem gente em casa gostando da ideia. Falou, mãe, vem pra cá, vem aqui escutar. Certeza que essa mãe aí parou tudo o que tá fazendo e falou assim, eu quero agora saber... Deixa a louça pra depois, depois resolve isso daí, depois resolve. Se você estiver no comércio agora, minha filha, para tudo. Quer saber como você fala com o seu chefe? Tem aquela conversa crucialmente importante, você não sabe o que dizer? Então, é hoje que você vai aprender isso aqui. Então, não saia daí. A gente vai fazer um breve intervalo. Esse é o programa para você sair daqui, assim, ó, com milhões de sinapses, um cérebro expandido de tanto conhecimento, né, Lucas? Exatamente. Vamos um breve intervalo, coisa rápida e a gente volta já. Estamos de volta com o Entre Família. Que bom saber que você está aí do outro lado acompanhando o programão hoje, hein, pessoal? Programão para realmente ficar, chamar, manda o pessoal falar. Pessoal, começou o Entre Família, fica ligadinho aí. E, aliás, eu falo pro pessoal poder ficar ligadinho, mas ele também pode participar. Isso é que é legal. É super bem-vindo. Aqui é uma extensão. Você pode participar mandando a sua interação. Agora, Suza, qual que é a pergunta de hoje? Sempre tem uma certa pergunta, o pessoal vai lá, pensa, vou mandar, vou poder compartilhar um pouquinho com o Entre Família. Qual que é a pergunta? Gente, eu tô até me endireitando aqui, que eu tenho certeza que esse programa você vai compartilhar com todo mundo para ficar gravado na história. Presta atenção na pergunta que você vai mandar para cá. Olha lá, e o nosso especialista vai te ajudar, tá bom? Qual a sua maior dificuldade na hora de se comunicar? E aí? Hoje é aquela consulta grátis, tá? Para você realmente ter o seu problema resolvido. Então, participa com a gente pelo WhatsApp. A pergunta é,
qual a sua maior dificuldade na hora de se comunicar. E lembrando que não é só com relação a trabalho, Tudo. lá na sua empresa, não, na família, dentro de casa mesmo, com amigos, tudo pode Com pensar sobre isso também. cunhado, com aquela treta que já vem ó, arrastando de anos, entendeu? Qual é o nosso telefone? Vamos lá então, olha só, é o 12 98315 0249. Eu vou repetir para você conseguir aí memorizar. Se não conseguir memorizar, pode tirar uma foto aí da tela. É o 12 98315 0249. Tem também o QR Code ali, o QR Code, você pode pegar o celular, colocar ali e já entra com a gente direitinho. A gente tá esperando a sua participação. Vem junto, vem junto. Bora sentar ali, Lucas? Bora lá. Olha, eu vou até respirar aqui, porque a bio do Será que eu vou sentar aqui? Ó. A bio do nosso especialista é grande, né? Vou falar bonito aqui antes da gente revelar quem é que tá aqui com a gente, mostrar o rostinho dele. O nome dele é Ricardo Silva Voz, decorem esse nome. Ele é mentor em comunicação assertiva e ativa. Vamos descobrir o que é essa comunicação ativa. Então, ele é palestrante, é reconhecido como mentor nessa área e ele já atuou aí, já trabalhou junto com poderosos líderes e celebridades, tá? Pega. 20 anos de experiência. Pasme você, mais de 40 mil comerciais gravados, é produtor de áudio, professor, palestrante. Ele criou o método Influence Prime. Vamos ver se ele ensina um pouquinho pra gente do que é. E tem experiência em PNL, milhões de coisas, venda, negociação. Ricardo, seja bem-vindo, boa tarde. Uau, uau. Adorei a apresentação, adorei tudo. Obrigado. Você viu que a gente tá empolgado, Vocês né? estão, e eu tô adorando. A gente tá assim, prazer igual estar com criança no você aqui, play. de O prazer verdade, todo meu, viu? adorei. Foi um prazer já de cara encontrar vocês e bater esse papo. E a todos de casa, prometo que eu vou me entregar aqui para que vocês possam ter uma comunicação que conecte você com as pessoas. E eu tenho certeza que o pessoal de casa já está ligadinho lá também. Para a gente começar, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de comunicação ativa, a comunicação assertiva. Explica para a gente, como que é esse termo aí? O que significa? É muito interessante quando alguém me pergunta isso. O que é comunicação assertiva? Eu resumi de uma forma muito simplória, mas todo mundo vai entender. É quando você fala para as pessoas certas, do jeito certo, no momento certo. Quando eu adiciono a ativa, é quando você dá um comando para aquela pessoa executar algo. Stanley Milgram, em 1960, fez um experimento chamado Experimento de Milgram. E é um experimento muito radical, até, se for assim chamar. Ele simulava, era simulação, mas os participantes não sabiam, que dava choque nas pessoas. Mais de 3.000 pessoas passaram pelo experimento. O interessante é que, ali naquele momento, ele provou duas coisas. Primeira, é que nós somos efeito manada. Meio que todo mundo meio que já sabe disso, né? Sabe aquela coisa? Por exemplo, restaurante. Se tiver fila, o que acontece? Todo é bom. Sim, Eu vou já lá indica. É bom. Efeito manada. Parou ali, ele fez o experimento, depois um professor da Colômbia fez a mesma coisa. Alguém olhando para um edifício, numa rua, qualquer. Adivinha o que acontece? Você não consegue passar e não dar uma olhadinha, né? Sim. Demorando, depois de alguns segundos, tem uma multidão de pessoas ali. Então, nós aprendemos que o efeito manada faz parte da comunicação. Ter uma comunicação ativa faz com que você entenda o que está dentro desse efeito manada. E a segunda coisa que ele conseguiu descobrir foi que, na verdade, nós somos pessoas de comando, tanto para receber quanto para dar. Se você está esperando que aquela pessoa tome uma atitude sobre qualquer coisa que seja, você tem que tomar muito cuidado. Se você não deu o comando para ela, dificilmente ela vai executar, por incrível que pareça. Ainda mais quando se trata de personalidades. Aí, então, nem se fala. Portanto, comunicação assertiva é quando você entende a composição, o contexto para falar para aquela pessoa, para aquele momento. Existem várias, os tons de voz, o momento, a situação. A assertividade é você ir realmente com um foco e para que os dois lados ganhem. Então, assim, a ativa, ela entra num processo de que quando você efetivar essa comunicação, a pessoa tem que sair dali e, digamos assim, fazer ou agir conforme aquela conversa aconteceu, senão ela não tem efeito nenhum. Ficou conversa jogada ao vento e nada vai acontecer a partir daquele momento. Viu como Então, não basta falar na hora certa, do jeito certo, para a basta. pessoa certa e fazer com que tenha uma ação depois dessa conversa. É muito comum quando nós estamos numa conversa e, de repente, nós estamos lá e foi agradável, foi gostosa a conversa, mas não teve efetividade. Não conseguiu atingir o objetivo. A pessoa não foi lá, ela não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Tá, mas isso tem a ver, então, com
o quanto de poder você teve sobre aquela pessoa, porque a gente só vai agir, fazer alguma coisa se aquilo fez efeito e caiu Muito profundamente dentro do meu coração. Porque se você não atingir o meu coração, eu ouço você e saio dali e acabou. Não vou... Uau. Jesus, por exemplo, ele sabia se comunicar de forma assertiva e ativa de um jeito como ninguém. É só ler, é só entender a história. E você vai perceber que isso que você acabou de falar, daquela conversa, que você usou a palavra, você usou coração, dentro, sair, sabe, atingir aqui. A comunicação verdadeira, ela está entranhada naquilo que sentimos. Por exemplo, não é o que é dito, é o que é, como é dito e como é distribuído e aceito aquela informação. Por exemplo, eu vou usar aqui, eu chego para Yasmin e falo para Yasmin assim, ó, são duas formas. Todo mundo aprendeu que falar por favor é a palavrinha mágica, não é? Palavrinha mágica. Palavrinha mágica. Aí eu chego então e falo, Yasmin, pega um copo d'água para mim, por favor. Uau, olha como foi. Vou dar mais uma nuance aí. Yasmin, pega um copo d'água para mim, por favor. Olha a agressividade que tem nessa comunicação. Embora tenha falado por favor. Por mais que tenha falado por favor. Então não é o que é dito. Vamos tirar, por favor, a palavrinha mágica? Yasmin, um copo d'água. Olha aí, olha como já... Entendeu? Eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar. Nossa, eu vou pedir água pro Bidu, assim. O Bidu trabalha com a gente aqui. Como é que é mesmo, Ricardo? Bidu, uma água. Então, para você ver. E às vezes as pessoas dizem as coisas e ela fala assim, não, mas eu pedi, eu falei pro Lucas, eu só falei numa boa para ele. Oh, olha essa agressividade aqui contida. Ah, mas se eu não falar assim, não ouve. Detalhe, na verdade, a comunicação, ela traga de dentro para fora, nesse amor que você falou, na entrega, na inserção, de forma assertiva, não precisa gritar, você não precisa repetir tantas vezes. É um negócio lindo, é mágico, é um poder que, na verdade, eu não gosto nem de chamar de poder mais, mas é uma autoridade de fato. Autoridade. Jesus não era poderoso, na minha opinião. Ele tinha muita autoridade, ele tinha respeito, que é diferente de poder. Poder eu posso exercer se eu for teu chefe, se eu for seu chefe, se eu sou o dono não sei do quê, ou alguma... Tem uma imposição. Imposição, eu sempre falo. Toda vez que você impõe alguma coisa, você perde a oportunidade de liderar. Nossa, é incrível. Incrível e tem várias coisas que dá pra gente puxar. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Porque tem a ver com o que a pessoa também está sentindo. Uau. Por mais que ela possa performar para mim, em algum momento ela vai escapar aquele comportamento. Tem gente que até fala mais baixo, não chega gritando, mas é muito duro. Sim. Os gestos, sabe, assim, o jeito. Aqui expressões a faciais, expressão, né? não vem com aquela coisa como uma empatia para te dar... Porque hoje as pessoas estão assim, quer dar opinião em tudo, né, Lucas? Sim. Só tô dando a minha opinião. Só tô dando a minha opinião. E fica com essa coisa de dar opinião, porque Uau. agora tem comentários na internet, todo mundo tem o direito de opinar. Essa pessoa, ela vai ter que mudar. Ela vai ter que mudar ela de dentro, né? Não adianta só performar. Olha que legal. Vamos pegar duas coisas legais do que você disse. Primeira coisa de todas que é muito... Nossa, a gente vai ter que justamente substituir isso. A palavra mudar, quando a gente pede para alguém mudar, num casamento, por exemplo, ou num relacionamento com quem seja, a gente fala, nossa, ô Lucas, é assim, ó, você precisa mudar um pouco, estou falando no amor. Lucas, você precisa mudar um pouco o seu jeito, sabe? Sabe? Aí, tipo, ô Lu, né? Já tá assim, né? São Paulo é assim. Sul, tá tudo assim. É Lu, Dashi, É. Giju. E aí que eu falo o seguinte, pode ter vindo até com o Lu, mas só que automaticamente tem o mudar. O que o nosso cérebro entende? Mudar? Eu tenho que mudar? Ele não pensa que tem que mudar aquele ponto, aquela circunstância. É mudar a vida inteira. É como se tudo que eu fiz na minha vida está errado. É aí que sai e começa a discussão. Ah, eu tenho que mudar? Eu? Não é? Entendeu? Foca na palavra, mudar. É aqui. Esquece exato. o conteúdo. O que a Mudar. gente tem que fazer? Não falar mais mudar. Nós aceitamos ajustes, mas mudanças não. Olha, explicar só é um ajuste. Um ajustezinho aqui, tá show de bola. Como quem diz assim, você é ótimo. Só um ajuste. Mas temos que cuidar para substituir certas relações. Por exemplo, eu estava, por exemplo, com a Mari, né, que me deixou bonito, inclusive. Não sei como ela fez isso, né? Mas tá tudo bem. A nossa maquiadora. É, claro. E assim, perguntei para ela duas coisas
E comentei uma para ela na sequência e falei justamente sobre uma palavra que, se você colocar ela numa frase, muda todo o contexto. E agora, de fato, muda. Por haver um ajuste, uma substituição. E a palavra que tem que ajustar é a mas. Por exemplo, olha, adorei seu trabalho, realmente estava incrível, você está indo muito bem, sabe? Mas eu vejo que esses 2 ajustes aqui precisam ser feitos, essas 2 coisas precisam ser feitas para alcançar o voo que é necessário. Em contrapartida, se eu tirar o mas e substituir pelo e ou pelo veja como muda. Então, olha, você está fazendo um trabalho incrível, estou gostando muito, nossa, está muito bom. E vejo que se você fizer só esses 2 ajustes aqui, são o limite. Cara, muda tudo. Muito mais agradável. Eu não sei você, detalhe. mas o mas pra mim ele me trava, eu não lembro nem o que a pessoa disse antes. É para isso que ele Ela serve. vem aqui, travou aqui. É por isso que ele é estratégico também, tá, gente? Vamos supor, falei uma coisinha aqui errada, então eu solto um mais aqui. Mas tô brincando. Não, mas, ó, gente, mas tem um detalhe. Pronto, acabou. Então a gente tem que aprender a isso. E a última palavra é o acho. A gente tem que substituir a palavra acho na comunicação. O acho, ele tem um propósito. Encontrar, achar, não ter certeza. Eu acho que, não, talvez, quem sabe. Mas o acho significa dúvida, incerteza. Por que afirmamos o acho numa coisa positiva? Então, substituir o acho. Quando for uma opinião, eu tenho uma opinião. Então, eu penso que. Quando for opinião. Eu penso que. Eu penso. Seja bom ou ruim o que eu tô não pensando. importa. Olha, eu penso que poderíamos, eu penso que deveríamos, eu penso que... Agora, quando você tiver certeza, eu acredito que. Porque senão você fala, meu trabalho é bom? Eu pergunto para vocês, o trabalho de vocês é bom? Eu acho que sim. Você acredita que você vai solucionar meus problemas? Eu acho que sim. Peraí, você acha? Inconscientemente, nós estamos falando acho para ter uma fuga de uma responsabilidade. Para que a gente não assuma alguma coisa. E aí a gente entra num escopo muito complexo. Mas é bonito e simples ao mesmo tempo. Além da maneira de você passar, dizer o tom, a palavra também pode carregar um grande sentimento e pode mudar totalmente aquela ideia. Boa. E são palavras que a gente fala sempre, né, Lucas? Sim. Sempre, a todo tempo. Hoje vocês falaram média de 20 vezes. Acho. Olha aí, olha aí. Gente, ele contou, cara. Eu nem lembro o que eu disse. Mas eu acho que ele não tem uma função assim de talvez você... ele é uma fuga mesmo. É uma fuga. Eu ia fazer a pergunta. No fim é uma fuga, porque às vezes você quer dizer uma coisa, você tá sem saber, eu acho. Aí você samba para um lado, escorrega do outro, mas no fim você quer dizer aquilo. Só que você tem medo, ou você se acha invasivo, mil coisas que podem acontecer. É por carinho. Às vezes é por carinho. Você só não quer, ser... Justamente o que você não quer é a comunicação não violenta. Entendeu? Como você não quer uma comunicação não violenta, aí você usa situações para falar de um jeito mais ameno, entendeu? E não precisa. Não precisa se você fizer do contexto certo. Existem 3 coisas básicas que nós precisamos para comunicar qualquer coisa. Ótimo. 3 coisas. Você vai mencionar elas, a gente vai prender o nosso público para você ficar aí depois do intervalo que a gente tem que ir. Tem como citar elas, Ricardo, e depois a gente Claro. Especifica? Claro. P de percepção. Como ajustarmos a percepção no cérebro da pessoa? Qualquer coisa. Percepção, Pertencimento. pertencimento Fazer parte da tribo. E empoderamento. e Que é empoderamento. o como. Mas agora tem que explicar o que significa. PPE. É o Pegou, seguinte, né? quer saber o que é? Você fica aí. No próximo bloco a gente também vai te falar sobre o tom da voz. Eu vou dizer que essa era a minha pergunta, a que eu tenho maior ansiedade, né, gente? Você vê que eu falo alto. Quero descobrir aí como equalizar. Então continua comigo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Entre Família, aquele intervalinho rapidinho para a gente poder passar mais tempo junto aqui. E olha só, a gente está com um tema super legal hoje, falando um pouco mais sobre comunicação, quando a gente comunica, como é importante expressar alguma coisa. Às vezes alguém se expressa um pouquinho mal, chega a te magoar, mas por que tal pessoa falou assim comigo? Será que eu estou me comunicando bem lá na minha empresa, onde eu trabalho, com o pessoal aqui de casa, às vezes está com a família ali, com os meus amigos, às vezes está de cara um pouco feia, será que eu falei alguma coisa de errado? A gente sempre quer saber o porquê das coisas, a gente sempre quer saber se está dando certo ou não. E a gente sempre tem algumas perguntas, algumas que a gente talvez nem consiga responder. Alguém vem e pergunta, como que eu vou sair dessa? Como que eu vou responder? A gente tem uma revista aqui, um guia de estudo,
que responde algumas perguntas que são aquelas mais capciosas, difíceis de responder. Por exemplo, Deus realmente existe? Por que devo confiar na Bíblia? Já pensou alguém chegar em você e perguntar e se você de pronto já saber passar essa resposta para a pessoa? Esse guia de estudo aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, ele é um presente nosso para você. Como que faz para você aí na sua casa, chegar aí para você? Tá aqui, ó, para poder mostrar para você certinho, para você já ver aqui a procura da verdade. Lucas, tô assistindo aqui, me interessei, quero também saber como é que eu vou responder essas perguntas. Simples, pessoal. 12982444449. Esse número, pessoal, é pelo WhatsApp. Eu sei que você está super acostumado, você gosta aí de entrar em contato, principalmente com a gente aqui. Você pode falar que estava ali assistindo o Entre Família, se interessou nesse guia de estudos e gostaria de receber aí na sua casa. Você pode mandar essa mensagem. Ou se você quiser ligar, acha super melhor, quer realmente falar, tem uma equipe esperando a sua ligação. Só que dessa vez é pelo 12 21 27 3121. O número está aparecendo aí na sua tela. Você só vai ligar e dizer que sim, se interessa pela revista, que ela vai chegar até você sem custo nenhum, sem custo nenhum. Só dizer que está assistindo o programa, se interessou e que gostaria de receber. Tem uma equipe esperando a sua ligação. Então corre lá, pega o telefone, liga pra gente e logo logo ela chega aí na sua casa. E continuando o programa aqui, eu sei que tem uma super dinâmica agora. Vocês perceberam que no bloco anterior o tema tá super gostoso conversar, aprender. O tempo passou rapidinho, mas eu sei que agora ele continua e a Suza tá por lá para poder guiar esse novo passo, essa nova dinâmica. Suza, com você. Lucas, agora vamos colocar em prática a brincadeira que eu e você fazíamos nos bastidores, tentando identificar, né, quem éramos nós. É o seguinte... O Ricardo, não eu, né? Eu só vou ser coadjuvante aqui. Nós vamos apresentar para você os 12 arquétipos da comunicação, que são comportamentos assim meio padrões, né? O Ricardo vai explicar melhor aqui pra gente. E você aí de casa tem a tarefinha de tentar identificar quem é você, tá bom? Vamos então para uma explicação mais técnica, Ricardo, para você me dizer o que esses arquétipos significam e por que é importante identificar, antes de eu começar a revelar aqui. Primeira coisa de onde eles vêm, né? Vem de Jung, Carl Jung. Ele foi lá, definiu pelo inconsciente coletivo, um grande estudioso. Dizem que até Freud já estava estudando arquétipos, mas Jung foi lá e trouxe para a gente apenas 8 estruturas dos arquétipos. Mas aí tivemos 2 mulheres, tinha que ser mulheres, tá vendo? Margaret Mark e Karen Pearson, que colocou para a gente dentro de um formato de 12 estruturas arquétipicas, dividindo isso em grupos. Até, inclusive, vale falar, gente, que é o seguinte, a maneira como eu apresento é um pouquinho diferente do que tanto a Margaret quanto a Karen passava. Mas aqui está bem claro, vai dar para entender perfeitamente. E nós temos 12 personalidades. Sabe aquela coisa? Ah, você é uma pessoa de 2 caras. Não, nós somos de 12 caras. Exato. Eu achei que a gente ia ser um só. Não, nós temos 12, os 12. Você tem os 12, eu tenho os 12, o Lucas tem os 12, todo mundo tem 12. A diferença é que 3 como principal base, aí já é dentro dos meus estudos, eles vão se destacar, vão dar prioridade. Na verdade, você usa os 12 todos os dias. A diferença é que você vai adaptar isso dentro de uma circunstância, dentro de um contexto específico. E o detalhe é que cada um deles corresponde a um tipo de comunicação. Essa é a mágica. E a importância da gente saber é o autoconhecimento para a gente usar o que temos de melhor, trabalhar as nossas vulnerabilidades. Perfeito. É isso. Um exemplo muito claro é eu e minha esposa. Nós somos completamente diferentes. E eu sabendo qual é o tipo arquétipo dela, eu consigo conduzir melhor a minha comunicação com ela. Porque eu sei quais são os meus. E isso faz com que eu entenda quais são as minhas necessidades e ela entende quais são as dela. E eu entendo vice-versa. Agora você conquistou o nosso público, hein? Falou sobre relacionamento, todo mundo quer resolver os problemas dentro de casa. E é muito bom, muito bom. Então vamos começar, Ricardo? Por favor. Tchararam! Vamos lá. Atenção. Que será Vou que é? revelar aqui o primeiro grupo. Uau. A gente tem o prestativo, o governante e o criador, que entra nesse grupo aqui de conferir estrutura. Que grupo é esse? É muito interessante a gente olhar, por mais que eu mostre de uma outra perspectiva, aqui já está muito claro uma relação. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer em tons de vozes para que a pessoa consiga entender como que eu consigo falar com cada um desses indivíduos. Ai, que legal. Como você quer atingir essa pessoa. Exato. Tá. Se você quiser falar com ela, você... Quer ver, eu vou fazer o tom. Gostei. Eu vou falar, vou explicar mais ou menos como cada um se comporta. Certo. E automaticamente vocês vão ouvir que através dessa maneira de comunicar, vai mudar o tom. E aí você vai entender se eu me identifico, não me identifico.
Entendi. Entendeu? E a Mas, gente também aprende como se comunicar com esse tipo de pessoa. Perfeito. Então, eu quis, fazer uma coisa Dois que em um. é mais ou menos isso. Tá, Bom, vamos lá. Prestativo. O prestativo é um arquétipo que sempre quer ajudar o outro. Ele é muito prestativo. Ele sempre, na verdade, vai se colocar primeiro na relação do outro, nunca dele mesmo. E por isso o tom é mais ou menos assim. É suave, é mais harmonioso. É sempre acolhedor. Pode me contar o que você está sentindo. Eu vou te ouvir. Eu passo para cá, governante. Eleva um pouco o meu tom, começo a fazer afirmações. É como se eu colocasse ponto final em tudo que eu estou dizendo. Vamos fazer isso, vamos deixar de fazer aquilo, talvez precisamos disso ou daquilo outro. E você vai conhecer pessoas que vão impor essa comunicação. Do governante, mais controle. Ele pode ter o tom mais baixo, mas você vai ver que mesmo baixo é afirmativo. Eu tenho certeza. É assim que será. Acredito que será assim. Quando eu passo para cá, no Criador, aqui eu tenho quase que uma magia também ao mesmo tempo. Daqui a pouco a gente vai falar de um que é bem mágico. Mas o Criador, ele tem uma relação de encontrar soluções. Então, ele dá uma variada. Então, pode ver que é um som que faz isso. Parece que tem mais coisas. É como se eu falasse e você conseguisse ver e ouvir no que eu estou dizendo, como se eu estivesse pensando em novas possibilidades. Entende? Essa é a correlação dos três que você me apresentou aqui. Então, é claro, um vai ser muito prestativo, então ele apresenta esse serviço, o outro sempre vai querer controlar situações e coisas. Sim. E aqui nós temos uma relação de inovação para ver o futuro, um visionário, por exemplo. Não é o criador de pintar uma obra de arte, mas é o criador de encontrar soluções para as coisas. E que leva a gente para esse mundo Exato. de imaginação que ele está projetando. Exato. A definição melhor é essa, porque senão a pessoa fala que criador é só quem pinta. Não, não é. Ou quem faz uma arte nesse aspecto. E não necessariamente, então, quem faz arte, quem pinta e desenha é o criador. Ele pode usar. Por exemplo, Steve Jobs não era rebelde, era criador, mas de solução. Então, você chegava e afirmava uma coisa para ele, ele fazia o quê? Eu acredito que podemos fazer isso. Então, ele chegava, tinha a ideia por uma solução, mas quem trabalhava no design, quem tinha que resolver a situação eram outras pessoas. Gente, tinha uma ideia, resolva aí, entendeu? Gente, essa é a relação. Tô adorando. Ele dá a explicação, ele já explica e já coloca o tom da voz que ajuda a gente a entender melhor. Vamos então para o segundo grupo aqui. Aqui nós temos, eu achei interessante, assim, eu sei que a gente não pode ficar apegado ao grupo, né? Isso, é muito importante que nós temos todos, e os grupos eles têm um contexto, né? Tem um contexto. Okay. Tá, aqui a gente tem um grupo que busca pela espiritualidade, né? O inocente, o sábio e o aventureiro. Só voltando aqui, Ricardo, se conferir estrutura, o que seria? São pessoas... Vamos supor que nós precisamos montar uma estrutura de governo, uma cidade. Teve um caos, teve um problema. Nós vamos buscar esse grupo aqui. Por exemplo, em qualquer atentado, qualquer situações que ocorreram, um desastre natural, é bem provável que você vai ver um prestativo lá, um governante lá e um criador lá. Exato. De cara. Verdade, é quem vai resolver mesmo. É quem resolve a situação, que vai acolher as pessoas que estão desamparadas, que vai organizar a situação do conflito e aqui que vão encontrar soluções. A solução para resolver o problema. Exato. Surreal. Então aqui a gente tem os que buscam pela espiritualidade. Uau. Eu sei lá, eu acho que eu... Vamos lá. Explica para mim quem são essas pessoas. Esse daqui, o inocente, o sábio, o aventureiro. O aventureiro pode ser chamado também de explorador, tá? Que ele também pode ser o explorador da situação. Vamos começar pelo inocente. O inocente tem uma coisa linda. O inocente, quando fala de segurança, ele busca segurança. O que quer dizer isso? Ele não gosta de conflito. Não gosta de situações em que faça com que... Meu Deus, ó, por exemplo, estou vendo aquela situação. Aquelas pessoas estão discutindo. Ele não gosta disso. Ele gosta de ambiente seguro, gosta de gerar segurança, gosta de estar em um ambiente mais controlado e que quer paz. Se o inocente quer uma coisa, ele quer paz. Nada de conflito. Paz. E o inocente tem uma característica muito legal para networking. Todas as pessoas que eu conheço que são boas em networking são pessoas que ativam o inocente para isso. Ele é super conectado com todo mundo. A parte mais interessante é que ele não apresenta ameaça. Por exemplo, se for um governante, ele apresenta ameaça. Sim. Então, o Lucas está ali atrás, só olhando. Não, é porque ele se identificou como um e eu dei palpite que ele seria um. Tá bom. E assim, ó, a diferença é muito grande. Se for um governante chegando para outro governante, veja uma coisa. Trono, reino. Você não pode ter um governante reinando no mesmo lugar, dois reis no mesmo lugar, nem duas rainhas no mesmo lugar. Não dá certo. Entendeu? É um para cada.
Em compensação, o inocente consegue variar e andar em todos, porque ele não me apresenta perigo. Mas tem um detalhe que ele precisa se conectar. Ele pode, muitas vezes, se ele estiver muito acentuado, não me apresentar nenhum tipo de solução. Entendeu? Entendi. Então temos que tomar bastante cuidado. Mas ele é excelente, tá? O sábio, deixa eu fazer o tom dele, porque o tom da voz, eu já gente. estava no tom dele mais ou menos, que assim, o inocente, ele meio que fala suave, fala tranquilo, não tem, ouça o ambiente, não tem barulho. É paz. É paz, é tranquilidade. Eu quero dar É como, tipo, até tem um tomzinho um pouco mais infantilizado em alguns momentos, mas é bem tranquilo, bem suave. Quando eu vou pro sábio, eu tenho quase que uma impostação do governante, mas bem acentuada. É a soma dos dois, praticamente. Que aí ele fica... Bom, o sábio tem uma característica que gera empatia. Por quê? Porque ele adora a história. Diferente do prestativo, o prestativo te ouve para te acolher. O sábio te ouve para ganhar conhecimento. Ele é sábio. E ele é sábio ao tanto do background dele, do contexto dele ser tão poderoso, que ele, na hora de dar uma resposta, é uma resposta assertiva. É uma coisa que, tipo, uau! Que coisa maravilhosa. E o sábio tem muito disso. O sábio tem essa correlação de gerar esse comportamento de você contar uma coisa, aí você faz uma pergunta. Eu brinco muito meio que em relação... Brincar com o meu Cortella. É que é o seguinte, você faz uma pergunta, aquela pergunta nunca vai ser respondida com uma resposta simples, sabe? Ela é complexa. Aí ela vem com uma... Bom, essa palavra vem de 1844, que está correlacionada a... Tem gente que é assim mesmo. Então, porque o sábio tem a necessidade de falar de onde vem, por que vem, qual é o contexto. O sábio sempre tem o porquê do porquê. Nunca, você vai... Por exemplo, eu tenho esse arquétipo, eu preciso do porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Porque se não tiver, não consigo. Então, ele gera empatia por conta disso. Então, por isso esse tom dele é mais ou menos que um tom que tem o governante, que tem essa postura, mas tem a calmaria, por exemplo, do prestativo. Então, os tons ficam médio graves, suaves e quase que uma pausa. Entendo o que você está dizendo. Analiso o que nós poderíamos entender, que então você quer dizer que... É sempre assim. Então, tem pausas, tem um pouco dessa dinâmica. Super legal. O aventureiro. Que é o explorador, o tom dele... É mais ou menos assim. É um tom meio que, uau! Sabe aquela coisa daquela pessoa? Gente, vamos sair. Já sei, nós vamos pegar uma cachoeira. Não, melhor, vamos assistir um filme. Então, o filme é isso, sabe? Vamos fazer um seguinte. Apesar que... Você sabe quando a gente começa a rir assim, é que a gente começa a Apesar que o identificar. explorador não vai querer ver filme. Ele quer fazer coisas que compõem lugares e pessoas. Sim. Então, ele precisa sair, se movimentar. Minha esposa é esse. Liberdade. Ela quer ser livre. Entendeu? Por exemplo, esse daqui, eu vou dar uma explicação desse para a gente não tomar tempo, mas só para entender o contexto. Explorador não gosta de ser... Vê se você identifica, tá? Tá. Talvez não seja por acaso que eu vou citar só ele. Explorador não gosta de ser mandado. Não gosta, por exemplo, de ficar em espaço fechado. É movida... Eu falei movida. Movida por desafio. Movida por desafio. E enjoa fácil das coisas. É o explorador, é o aventureiro. É uma necessidade. Check. Assim, ó, eu adoro fazer, assim, eu tenho uma coisa de querer fazer o que precisa ser feito. Sim. Mas essa questão de autoridade pra cima de mim, aí já me deixa assim. É óbvio. Então, Aqui, ó, o que fizeram. A liberdade, cara, é a coisa mais linda que Deus deixou pra gente, é a liberdade. Detalhe, por que os três somam espiritualidade? A busca por ela. Porque significa que eu preciso me conectar com o meu eu. Por isso, aventureiro é natureza. Vocês não perceberam isso? É natureza pura. É a liberdade da sua essência, o que me trouxe aqui. O sábio do porquê, qual é a raiz de tudo. Inocente é aquela coisa da inocência da criança. Sim. Então, nós temos uma composição muito clara de mais próxima espiritual possível. Minha gente, eu identifiquei o meu, inclusive é assim que eu falo, empolgado. Tá, né? Vamos revelar mais um, senão a gente não chega no fim dessa dinâmica. Exato, vamos acelerar. Eu achei legal isso aqui, ó, deixar uma marca... Vamos só chegar para ali um pouquinho, Ricardo, claro, pro nosso para poder ver. Essas pessoas, elas querem fazer algo histórico. É Exato, querem sim e vão fazer. Nós temos o rebelde. Rebelde é assim, tipo, eu quero azul. Eu quero azul, sou rebelde. E você fala, eu queria tem como você escolher o azul? Eu não, eu vou escolher o verde. Entendeu? É contra. Mas qual é a situação? É porque tem uma conexão aqui que a gente trouxe, que é a libertação.
Certo. que é uma pessoa que não pode, tipo assim, tudo que está preso em mim precisa ser libertado. Muito parecido com liberdade, mas a liberdade é de fora, é externo. Libertação é de dentro, entende? Uma inconformidade. Exato. Por isso o rebelde padrão. é importante. Rebelde é importante pra gente. Eu sou prestativo, a minha sombra é o rebelde. Então eu preciso do meu rebelde para me conectar. É uma visão minha, Ricardo, não é o que está escrito nos livros, tá? Certo. Eu preciso do rebelde para me conectar com todos. É minha ponte, digamos assim. Tá? Todos nós temos esse rebelde. E o rebelde tem essa coisa de falar, tipo, pode dizer que rebelde tem... Ah, tá, tem um pouco mais do cinismo, um pouco mais da ironia, entendeu? Sim. E tal do caras e poucos, sei, entendeu? Agora esse daqui, O mago. eu vou falar do herói primeiro. O mago eu vou deixar depois. Tá. Porque esse daqui, É o poderoso? É que Tá isso- esse poder, né? venda acontece aqui. Uau. A venda é o prestativo comunicando, se relacionando, e a ação do efeito uau sai desse cara aqui, mas já explico. Tá. O herói. O herói tem uma conexão de simplesmente tudo que fala, a forma que fala. É quase que um ato heróico. Eu estava caminhando pela rua e, de repente, quando eu vi, eu estava prestes a cruzar, o carro passou, eu cruzei e comprei 2 pães de trigo. Tá? Daqui a pouco... Gente, é muito engraçado Por quê? porque a gente relaciona com algumas pessoas que a gente conhece, né? E a gente, caraca, é assim mesmo, é assim que É fala. herói, porque parece que ela vai contar uma coisa que te desbravou alguma coisa no sentido de eu salvei. E não sei, qualquer outra coisa, né? Foi uma brincadeira à parte, mas o Geralmente herói são tem pessoas muito. corajosas. Porque o ato da coragem está relacionado a medo. Não existe coragem na ausência do medo. Quer dizer, precisamos estar com medo para sentirmos coragem. Até adaptei mais um, que é, se você falar para mim que você quer se sentir mais confiante, você precisa estar no estado de fraca. É sério? É, Eu porque achava que o confiante estava tudo muito bem. é ausência. Você só pode estar confiante se você estiver fraca. Que Você só pode ter louco. coragem se você estiver com medo. Entendeu? De alguma forma, atos de coragem é ato heróico, de medo, de risco, de ações. Mas vai, nesse faz. aspecto. Exato. Leva o medo junto e vai. A diferença do herói para o prestativo é muito simples, porque eles são muito parecidos. E essa é uma diferença legal para falar. O prestativo está pegando fogo no lugar, está com um curto-circuito, está todo mundo para entrar. Ele segura o pessoal aí, não deixa ninguém entrar. Ele resolve o problema, ai, pode todo mundo entrar, está tudo bem. Ufa. E ninguém fica sabendo o que ele fez. O herói não. O herói não. Que aqui está ligado ao ego, né, no sentido geral. E aí ele pega, ixi, vai dar um curto. Ele pega as coisas, deixa de lado, todo mundo entra, pegou fogo ele. Calma, calma, deixem comigo, deixa que eu resolvo. E aí todo mundo, nossa, ainda bem que você está aqui, entendeu? Esse é o herói. Entendi. É a diferença dele pro prestativo numa brincadeira, mas que é tangível. Entendi. O mago. E agora vem o poderoso, o que vende até água no jacá. Exato. O mago, ele tem essa comunicação. É como se eu elevasse os tons e a minha comunicação tivesse essa variação e, de repente, eu pudesse usar pausas. Eu pudesse parar, sussurrar. E as pessoas pudessem prestar atenção em cada palavra. O que vem depois? Palestrante é assim. Porque o mago, ele faz o quê? Ele exala essa relação do poder de conexão. Por isso, quando você tem um herói, ele deixa a marca. Não tem como. Um ato de um mago deixa a marca, a rebelde deixa a marca. Se ela é positiva ou negativa, não é disso que estamos falando. Mas ela consegue deixar a sua pisada nessa terra. E a gente até consegue classificar as profissões aqui dentro também, né, Dá Ricardo? algumas sim. É bem comum. É bem comum. Dá para definir várias coisas. Nossa, adoraria saber, mas o tempo não me é permitido. Vamos revelar o último, então, e chegar ao fim dessa incógnita. Aqui nós temos as pessoas que gostam de se conectar com outras pessoas. Quem é o comum? Quem é o comediante? Quem é o amante? Ó, uma coisa interessante é que conectar-se com pessoas, todos eles se conectam de alguma forma. Mas é que esses têm a necessidade. Necessidade mesmo. Necessidade, eles precisam. De vida. É. Vamos começar pela pessoa comum, que também pode ser chamada de órfão. O comum, ele precisa e necessita pertencer às causas, às pessoas. O órfão, que eu dou sempre um exemplo dele, para ficar claro que todo mundo tem sombra, o órfão, ou a pessoa comum, só para ter uma ideia, herói, todo herói é órfão. Não existe nenhum herói, nenhuma heroína da DC e da Marvel que não seja órfão. Verdade. Não existe. Por isso, eu As preciso histórias em dele. quadrinhos. Por isso, conectar-se com pessoas. Por isso, pertencer. O comum, esse órfão, ele tem uma relação de comunicação que vai num tom que eu quero te ajudar, conta comigo. É uma variação de uma
flexibilidade baixa com alta. Olha, nós vamos fazer tudo que for preciso, estou contigo. Precisa permanecer naquele grupo ou estar naquele grupo porque precisa se sentir reconhecido por algo ou por alguém. É uma necessidade. Quando eu vou, por exemplo, para o comediante, que pode ser também o bobo da corte, algo parecido, ele, na verdade, tem esse tom. É sempre na brincadeira. Faz piadas até na hora que não deve fazer, tá? Mas é assim. à toa. Porque a relação do prazer do comediante ou do bobo da corte é ser feliz. A vida é muito pesada para a gente ficar dessa amargura toda. Então, gente, vamos ver a vida. Aí aquela pessoa que sempre está feliz, sempre está rindo, sempre está se divertindo. Quando eu conecto com esse, que tem intimidade, que é o amante, o amante tem um tom, quase que há uma diferença. Ele é suave, ele ao mesmo tempo é sedutor, ele é romântico, porque o amante tem uma relação de tudo é único. Seja pessoas, seja coisas. Por exemplo, aquela situação de um amante, quando nós somos amantes, que temos todos. Mas quando nós somos amantes, não toca nas minhas coisas, não mexe nas minhas coisas. Isso aqui é meu. Por exemplo, como o meu amante é muito mais baixo, eu meio que sou desprendido de mexer nas minhas coisas. Mas eu conheço pessoas que você não pode mexer nas coisas. Não importa. Então, é uma pessoa que sempre vai ter um pouco mais de ciúmes, vamos colocar assim, de forma natural. Mais ciumento, mais intimidade. Eu achava que era aquela pessoa envolvente, que envolvia você em tudo, que conseguia... É muito sedutor o amante. Sedutora no sentido de invadir, de estar com você. Você se apaixona, porque essa pessoa se torna única. Ela cuida de você como ninguém cuidou. Ela é demais, ela é muito atrativa. Ela é harmoniosa. É gostoso estar com ela. Entendeu? Gente, sensacional, Ricardo. Olha, uma das melhores explicações que eu já tive na minha vida para falar sobre personalidade, até porque, além dessa explicação fenomenal, né, você foi ilustrando através do tom da voz, foi tornando mais claro e mais perceptível que pessoa é essa, né? Quem é esse tipo de pessoa. E o legal é que você falou que a gente passa por todas, né? Tem algumas características que são mais fortes, isso nos ajuda até potencializar o que a gente quer. Exato. A gente tem um minuto para poder ir para o intervalo. Ricardo, eu queria que você só amarrasse essa dinâmica para a gente entender assim, ok, descobri qual é o meu arquétipo. O que eu faço a partir de agora? Muito simples. Agora que você vai descobrindo quem você é, você vai se desenvolvendo dentro dele. E entendendo quais são as suas maiores dificuldades, o que te incomoda, o que não te incomoda, o que o outro tem que eu não tenho, por que eu me conecto e não me conecto. O exemplo mais claro que eu vou dar e tangibiliza, minha esposa é exploradora, ela luta por liberdade, ela precisa de liberdade. Na pandemia, ela se sentiu aprisionada, então ela ficou muito estressada. Em contrapartida, eu sou prestativo e automaticamente eu sou interiorizado. Então, para mim, estar naquele ambiente, estar com a minha família, está tudo bem. Então, entender esse lado faz com que, por exemplo, sair um pouquinho numa caminhada com ela, mudaria todo. Entende? Então, você conhecer um pouquinho do outro, entender que o amante precisa e vai te ver como único, não é um ciúmes doentio. Pode se tornar, mas só que é uma questão mais de proteção e intimidade com essa pessoa. De fazer com aquela pessoa que é super brincalhona e tal, ela é muito passada. Não, calma, ela pode ser o que você precisa para você ser feliz. Ricardo, sensacional demais. Eu tenho certeza que é o seguinte... Você já está na metade do caminho. Primeiro a gente começou compreendendo o que seria comunicação assertiva e ativa. Agora você já sabe quem você é. E aí no próximo bloco a gente volta te trazendo algumas ferramentas, algumas instruções técnicas que o Ricardo vai ensinar pra gente, para você sair pelo mundo e ser muito assertivo nas coisas que você quer falar e para quem você quer falar, tá bom? Não saia daí, o Entre Família volta já. Estamos de volta com o Entre Família, que explicação incrível, incrível. Vocês estavam ali, eu só fiquei, bom, essa pessoa é tal pessoa, bom, esse aqui é tal pessoa. Eu fui linkando e você falando, ele explicando pra gente, eu falei, essa é a Suzane, com certeza, com certeza. É claro, não tem nem dúvida, né? Não tem como. Transparente. Não, foi incrível, gostei bastante. Tenho certeza que você de casa também curtiu bastante, espero que você tenha se encontrado aí. Tem muito mais por vir no programa de hoje, segura aí, porque agora eu vou até me arrumar aqui, que eu tenho a honra de chamar o quadro o Entretec de um amigo meu, Fernando Jobs. Ele já fala sobre um assunto que eu gosto e muito, sobre aviação. Sabia que agora dá para usar até internet no avião, mas não quando está em solo, ali no aeroporto, lá em cima. Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, como é que funciona essa novidade, pode rodar o quadro.
Hoje em dia, para você se conectar na internet é muito fácil, né? Você pode utilizar o seu computador ou simplesmente o seu celular, se conectar numa rede Wi-Fi ou utilizar o seu 4G ou 5G aí da sua região. Mas eu fico muito curioso, e é o que eu vou descobrir nesse vídeo, é como as companhias aéreas conseguem levar a internet aqui do solo lá para cima durante o voo. Se você também é curioso, curiosa para entender como tudo isso funciona, fica nesse vídeo porque eu vou desvendar todos esses mistérios aqui no Hangar da Azul. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Jobs, esse aqui é o Entretec, o quadro de tecnologias do Entre Família, e hoje vamos desvendar esse mistério de como a internet chega lá em cima. Só para você ter uma ideia, a internet aí da sua casa, para chegar, ele precisa de um modem. Esse modem está ligado num cabo que passa por todas as ruas até chegar na companhia que distribui a internet aí na sua região. E isso me deixava muito intrigado, porque para ter internet na minha casa, eu precisava de toda essa tecnologia. Eu vou usar um telefone aqui rapidinho. No 4G, por exemplo, no seu telefone, você não tem nenhum cabo aqui conectado, mas tem uma rede de antenas que fazem a comunicação, que inclusive dá nome a esse aparelho. Por isso se chama celular, porque são várias antenas que se formam pequenas células de comunicação que distribuem o sinal de internet. Mas como será que o sinal de internet chega lá em cima no avião? Eu fiquei muito curioso, então eu vim até aqui no Hangar da Azul, que inclusive o pessoal está trabalhando, então se você ouvir um barulho é porque o hangar não está parado, está todo mundo trabalhando e eu vou atrás do técnico que é responsável por instalar o Wi-Fi nas aeronaves. E quem vai me trazer a resposta de como a internet chega lá em cima nos aviões é meu amigo Fábio. Tudo bem, Fábio? Bom, prazer. Fábio é técnico de aeronaves aqui na Azul. Ele é responsável por implementar o Wi-Fi na aeronave? Exatamente. Que legal, amigo. Me mostra então como que faz, porque eu fico muito intrigado como que a internet chega aqui do solo, né? A gente utiliza a internet em casa, a gente tem o 4G. É o 4G que chega lá em cima, 5G do celular? Na verdade, a gente tem sinal via satélite, né? Vamos te mostrar lá. Bora lá então. Então começa o primeiro passo é lá em cima, em cima do avião. Fábio, então a gente está aqui em cima da aeronave. Você me falou que o sinal que chega então no avião vem do satélite. Exatamente. Como que é feita essa comunicação para ter essa internet dentro da aeronave? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai fazer a instalação de um radome. Essa aqui é o primeiro dia dessa aeronave, então a gente vai fazer a instalação de todas as fixações aqui onde suportam a antena. Então aqui no momento vocês não estão vendo nada, mas ela vai ficar igualzinho está naquele avião lá, onde tem aquele cucuruto lá em cima. Você falou que era o radome. Radome então seria igual aquele pote que está em cima da aeronave. Exatamente. Que vai ficar aqui. Mas aquilo é antena? Na verdade, a antena está lá dentro. Dentro daquele dome está as antenas. Então entendi tudo. Você me falou que então a internet vem via satélite. Então a aeronave se comunica com o satélite, ou o inverso, o satélite se comunica com a aeronave, e o primeiro passo é chegar aqui. Então essa antena recebe o sinal e aí já está pronto o sinal lá embaixo, a gente consegue se conectar. Por isso que tem Wi-Fi dentro da aeronave? Na verdade, tem mais uma série de caminhos que é feito lá dentro da aeronave até chegar o sinal de Wi-Fi para os passageiros. Ah, então eu quero passar por todo esse passo a passo aí. Eu quero conhecer tudo aqui hoje. Vamos lá então. Olha, aqui a aeronave está aberta também, então isso daqui é um segundo passo do Wi-Fi, da implementação do Wi-Fi dentro da aeronave? Exato. Aqui seria o porão eletrônico da aeronave, né? Tá, ali, a gente pode dar uma olhada ali no Claro, porão? fica à vontade. Aqui atrás, onde vocês estão vendo esse monte de fios aqui, a gente está fazendo as conexões de todas as cablagens, todas as fiações que vêm lá de cima e vem aqui
onde seriam instalados alguns componentes eletrônicos, né? Tanto o modem quanto o servidor do Wi-Fi, né? Ah, legal. Um monte de caixas que seriam como componente de todos os sistemas da aeronave e também do sistema de Wi-Fi, né? Então aqui tem a parte também de entretenimento, tem a conexão que leva o sinal do vídeo lá para as poltronas, né? Exatamente, a gente tem 3 componentes aqui que também são do sistema de televisão. Então o sinal sai daqui, então quem senta lá na última poltrona talvez não receba o sinal do Wi-Fi. Recebe perfeitamente. Então tem mais outra etapa além disso daqui? Exato. Então eu quero conhecer, qual que é a próxima etapa? Vamos lá para cima? Vamos lá para cima então. A gente já está aqui em cima da aeronave, um momento único, porque eu tenho praticamente a aeronave só pra gente, né? Tá sendo feita a manutenção aqui, ela tá até sem os assentos. E como que é o passo a passo, então, da distribuição? Essa aeronave aqui, ela tá montada ainda nessa parte do teto, aqui que ficam os roteadores? Exato. Para a gente fazer a instalação desses roteadores, a gente remove todos esses acessos aqui, todos esses painéis do teto, daqui de trás até lá à frente. E aqui a gente faz a instalação de suportes estruturais e dos roteadores propriamente ditos, né? Agora deu para você entender, então, quando você estiver dentro de um voo da Azul, como funciona, todos esses bastidores, tudo isso que acontece para você ter internet durante o voo. Fábio, adorei esse bate-papo, essa alta tecnologia toda envolvida aqui durante o voo. Agora, toda vez que eu entrar aqui, eu vou ficar pensando, ali tem um roteador, ali tem outro roteador, eu vou ficar mais próximo para garantir o sinal, viu? Muito obrigado por todas essas explicações, mostrar tudo aqui. E você aí de casa, a gente se encontra no próximo vídeo, no próximo Entretec. Até mais. Tchau, tchau. Então entendi tudo. Você me falou que então a internet vem via satélite. Na minha casa também tem TV via satélite, que é uma antena parabólica. Então você vai instalar uma antena parabólica em cima da aeronave. É como se fosse, mas é um pouco diferente. É um pouco diferente. Pouca diferença. Que demais. Fernando Jobs, inclusive, está aqui acompanhando pertinho com a gente, está aqui visitando a gente. Obrigado por ter com a gente. Parabéns pelo quadro. Eu gosto bastante quando o assunto é avião, você sabe disso, eu curto bastante. Então, fique aqui ligadinho, tudo. Muito bom saber sobre isso. E, inclusive, esse serviço você consegue comprar. Quando você está viajando, você pode fazer essa compra desse pacote de internet. Você paga até pelo cartão de crédito e, claro, utilizando a própria internet lá do avião. Só o luxo, né, Lucas? Só o luxo. Não sei quanto custa, gente, mas, né, às vezes, pela necessidade, vale a pena pagar. Fica naquela ansiedade. Porque hoje tudo é rápido, né? Sim. Pra ontem. Gente, é o seguinte, não, o Israel tá falando aqui que tem empresa que dá oferece, enfim, gratuitamente esse serviço. Fica aí a dica, tá? Tem interação chegando aqui pra gente, mas antes de colocar essa interação, vamos cumprir aqui com a nossa promessa, né? O Ricardo tinha comentado sobre 3 pontos básicos que a gente precisa aprender para ter uma comunicação eficaz. E aí a gente vai voltar nesse ponto e já trazer a sua interação. Combinado? Ricardo, então retoma aqui aquele pensamento. Vamos lá. PPE? PPE. Uma das coisas que acontece na comunicação humana é que as pessoas às vezes querem fazer o seguinte: eu vou dizer direto para aquela pessoa aquela informação que eu quero. Por exemplo, faça isso ou faça aquilo. Isso está no como. Só que você pulou 2 etapas. Pulou percepção, pulou pertencimento e foi direto para o empoderamento. Qual que é o... O que é a percepção? Agora eu vou explicar porque é complexo, mas ao mesmo tempo é tão simples quando você entende agora. Quer ver? Percepção é quando a gente ajusta o que está no cérebro do outro, é substituir o que está no cérebro do outro. Vamos lá. Vamos supor que você está pensando aqui em uma salada de alface, uma salada Caesar, por exemplo. Você está pensando nisso. Eu tenho que tirar isso da sua cabeça. Por um instante. Mesmo que seja por um instante. Quer ver? Eu vou tirar de todo mundo que está assistindo. Você que está assistindo agora, não importa o que você esteja pensando, eu vou fazer você parar de pensar nisso. Fica vendo. Qual foi a última vez que vocês andaram de bicicleta? Nossa, já viajei. Já viajei no pensamento aqui. Então, ajustar a percepção no cérebro de alguém, substituir o que está lá, são com perguntas. Perguntas faz isso muito bem. Mas isso vale para uma conversa crucial? Uma muito, conversa assim, na verdade, principalmente. tensa.
Principalmente. Vamos simular, então, em todas essas 3 explicações que você vai dar numa conversa que eu preciso ter com o Lucas. Ah, é com o Lucas, de cara. Por Tá exemplo, bom. Porque eu e o Lucas, a gente nunca tretou. Então, Não. assim, Tá. suponhamos que ele fez uma coisa que me deixou muito mal. E como vai ser a primeira conversa crucial entre nós, na nossa amizade, eu tô muito decepcionada e arrasada com ele, mas não sei como abordar para falar disso. Viu? Normalmente a pessoa está chateada, o que ela faz? Ela vai direto e já fala, estou muito chateada com você. Você fez algo comigo que não foi legal. Não vai rodeando. E não vai funcionar. Por quê? Porque ele vai ativar o quê? Defesa. Entendeu? Ou vai para o ataque ou vai ficar na defesa. Então você tem que quebrar essa mão aqui, ó. Tira essa mão. Então, suave, é só você dizer para ele, fazer uma pergunta para ele e falar o seguinte. Pensando na percepção, primeiro. Ajuste da percepção primeiro. A primeira pergunta que você pode fazer para ele é: como você se sente quando alguém faz alguma coisa, mas não que ela tenha feito por mal? Você se sente mal por ela, por saber que ela está fazendo algo que não sabe que vai estar te machucando? Ou você se sente mal porque você está se sentindo mal, independentemente do que ela está pensando? Então, eu vou fazer ele pensar na situação que ele me fez. Exato. Para Primeiro, ele se colocar no meu lugar, calçar o meu sapato. por enquanto é só ajuste de percepção. Eu posso ajustar a percepção dele com perguntas aleatórias. Por exemplo, onde você comprou essa jaqueta? Acabou, você quebrou ele no meio, porque agora tu desconectou. Quando essa desconexão, aí você faz uma pergunta no pertencimento, que é o porquê, a causa do que você está, tribo. Então a pergunta é: se eu te falasse alguma coisa assim, como você se sentiria? Aí ele vai responder naturalmente como, sei lá, dependendo de como fosse, mas eu não me sentiria bem. Agora você vem com como. Bom, eu chamei sua atenção para te falar o seguinte, que eu me senti muito mal quando você me disse isso aqui, isso assim, 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 é outro. Eu acredito e espero que não tenha sido com intenção de me machucar, mas eu precisava, por nós estarmos num convívio, explicar o que eu estou sentindo. Desarmou. E até muda, porque nesse caso, digamos, a gente estava aqui exemplificando, amigos, eu vou receber de uma forma mais tranquila tudo que ela está falando. Exato. Se ela vir só, não gostei de tal isso, eu já ia me armar aqui. Não, peraí. É porque tem um problema agora que a gente precisa só finalizar com ele, porque é importante. Existem 2 regras para mim numa comunicação. 4, na verdade, uma encaixa na outra. Primeira regra, tudo tem que ter contexto primeiro. Tudo. A partir do que eu tenho um contexto, eu posso falar determinadas coisas. Tudo tem que ter um alinhamento de expectativa. Por exemplo, se for aqui, vocês estão prestes a começar um programa, não é o melhor lugar. Não é o melhor lugar. Porque você vai deixar tudo tenso. E você vai colocar pessoas que não estão dentro desse contexto, desse problema que era aqui, só nessa caixinha. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, entra outras 2 coisas que isso para mim é sério. Verdade absoluta, porém com estratégia. Nunca fala a verdade de cara para alguém, nua e crua. Isso é egocentrismo. Você tem que falar a verdade com estratégia. Eu tenho que saber o que eu quero no final disso. Então, eu vou te falar a verdade que eu tenho, mas eu vou contar de um jeito que realmente ela chegue, porque não adianta nada a pessoa se armar. E a outra, que é o que eu quero trazer, que é o maior problema de qualquer relacionamento, é o problema da humanidade. Deslocamento de responsabilidade. Eu falo uma coisa, eu me armo e falo, mas também, olha o que você falou também aquele dia. Não, mas olha, você também começou, entendeu? Mas foi você que... E por aí vai. Então, automaticamente nos armamos e começamos a culpar, ou culpamos isso, ou culpamos aquele, ou a Deus, ou o que seja. Precisamos culpar alguém. Essa relação da autorresponsabilidade. Então, assuma suas responsabilidades e aquela que não te pertença, não pegue. E com isso, E aí? eu vou chamar o break. E aí, como é que faz agora? Vamos pro intervalo um pouquinho? Vamos respirar. Vamos dar uma respiradinha. Toma água. Vamos pegar água ali pra ele Vamos também? raciocinar sobre isso. Eu prometi. Foi o seguinte, vai para um breve então, daqui a pouquinho a gente volta, tem a sua participação, a gente continua mais sobre esse papo. Não sai, a gente volta já. Entre família de volta, hoje o programa tá sensacional. Meu coração e o do Lucas já tá aqui amargando, porque o programa vai acabar. Passou muito rápido. Passou Como muito assim? rápido. O Ricardo Como assim? nos envolveu de tal maneira. Mas é o seguinte, a gente vai fazer uma pequena pausa, Lucas, para falar de uma programação super especial que começa hoje aqui na Novo Tempo. Quem traz as novidades é a Maureen, mostrando todos os bastidores. Se liga nessa programação especial feita com muito carinho para você. Maureen, conta aí. Oi, amigos, boa tarde. Boa tarde para quem está assistindo a gente aqui no Entre Família. E eu estou num lugar diferente, você já deu aqui para perceber. Estou na Novo Tempo, mas em outro estúdio.
num lugar diferente que a gente vai descobrir agora o que é. Estou aqui com o pastor Robson, que quem assiste a Novo Tempo já se familiarizou com o rosto dele. Ele apresenta o Está Escrito, mas hoje aqui em um novo lugar, pastor, para algo especial. Como é que está seu coração? Olha, eu quero dizer para você que faz parte aí daquela grande família do Entre Família, que acompanha sempre esse programa tão maravilhoso, tão gostoso, que nós aqui na Novo Tempo estamos preparando uma semana especial, que é a semana que tem o tema O Amor Vive. Durante essa semana, a gente vai relembrar do amor de Jesus por nós e o que foi que ele fez, especialmente nos momentos finais, ali na sua última semana, quando ele morreu e assim nos deu a salvação. Você quer saber mais? Então você tem que ficar ligado aqui, acompanhando com a gente a partir de hoje, às 10 horas da noite. Pastor, os adventistas estão acostumados com esse termo Semana Santa, né? Ou algum amigo da igreja já ouviu falar disso. Mas por que esses dias são tão especiais para a gente? Por que fazer uma programação como essa para uma Semana Santa? Muito bem, isso tem a ver com a morte de Jesus. A Igreja Católica celebra como se fosse a Semana da Paixão, a Semana do Sofrimento de Jesus. E dentro dessa semana, a gente vai entender o papel de Jesus como sendo aquele que veio para morrer no nosso lugar, para nos oferecer a salvação. Então, por isso que essa semana é uma semana para a gente entender o que Jesus fez na cruz e como é que eu hoje posso trazer isso como uma boa notícia para a minha vida. E eu convido você, olha, só relembrando, viu, Mauri? Hoje, às 10 horas da noite, eu aguardo você aqui para a nossa semana especial, O Amor Vive. Pastor, de hoje até o próximo domingo, dia 17, né? E agora eu vou conversar com pessoas que estão com você nesses dias. Muito obrigada. O Rafael vai acompanhar a gente aqui. Se você é amigo do Novo Tempo de verdade, você sabe quem são eles. Olha só, o pessoal do Arauto está aqui também, vai participar de hoje até o próximo domingo, dia 17. Com quem que eu falo aqui? Quem que é o porta-voz de vocês? Nosso porta-voz oficial. Então vamos lá. Pastor Jader, tem música especial para essa semana? Tem música especial todo dia. E a primeira, que é uma música oficial, né, que é o tema. Uma música linda composta por Suzanne Irle. E eu dei uma ajudazinha assim no arranjo para quarteto. Mas a música dela é linda. E aí, ao final, também uma mensagem de apelo do Arauto toda noite. Que legal, gente. Vocês já participaram de diversas programações aqui no Novo Tempo. É sempre especial? Hein, Denis? Vou chegar perto de você aqui. É sempre especial participar de uma Semana Santa? O pessoal falou que eu sou porta-voz oficial. Sim, eu segui eles. Não tem como fugir disso. Com certeza, é sempre uma experiência maravilhosa, porque é tão legal a gente sentir a resposta das pessoas, entende? O pessoal mandando eu aceito e tal, e a gente vê o resultado de tantas pessoas que ao longo da semana vão aceitando. É sempre um momento especial. Se fosse para uma pessoa se salvar, já valeria todo o esforço. Denis, e alguém que está assistindo a gente aqui não é adventista, passou aqui pelo canal do Novo Tempo ou pelo NT Play, o que você tem para dizer para essa pessoa que não está entendendo nada de Semana Santa? Como que é isso? Recado você deixa? Olha só, deve estar ouvindo até a trilha sonora aí. Eu digo uma coisa para você, vou até olhar para você aí que não conhece muito bem a Novo Tempo, está descobrindo agora. Semana Santa é um momento especial para a gente abrir o nosso coração, para encontrar-se com Jesus, para a gente ver o que Ele fez por você e por mim na cruz do Calvário. Deu a vida eterna, carregou o nosso fardo, a nossa culpa, para que você e eu pudéssemos ter chance de alegria, paz, perdão e vida eterna. Então, aproveita, acompanha essa programação com a gente todas as noites. Vai ser lindo e eu tenho certeza que você vai amar muito. Obrigada, meninos. Lembrando para vocês, 10 horas da noite de hoje até o próximo domingo, sempre às 10 horas aqui na TV Novo Tempo e também no NT Play. Vou pedir para vocês cantarem um textinho de O Amor Vive, tem como? Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Como é que recusa o convite? Como é que não vai ficar ligadinho? Jeito, né? Recado dado, começar hoje, pessoal. Coloca aí na agenda, fica ligadinho, começa essa programação de especial. Maureen, muito obrigado pelas informações, minha parceiraça aí de reportagens, link, muito bom, viu?
E pessoal, você vai participando, mandando a sua mensagem, já tem interação chegando aqui, pode colocar na tela, quero saber quem está participando, de onde está falando também. O José Antônio já mandou mensagem, olha só, como que eu faço para conversar com o meu irmão e entender o porquê que ele não gosta muito da minha esposa? Uau! Poxa. Bom, primeiro, é muito interessante a gente ver uma relação de que não é que ele não gosta da esposa. É uma forma das pessoas terem para responder aquilo de novo. Por exemplo, o meu irmão, eu não tenho atenção dele. Ou por algum motivo, não sabemos do contexto que eles têm ali, né? Mas eu preciso entender isso de como não é sempre... Só para deixar muito claro. Mas a cabeça do José Antônio é a percepção que ele tem. É a percepção que ele tem. O irmão não gosta da mulher dele. Mas não é... O irmão dele não é que ele não gosta da esposa dele. É uma outra questão. É o que ela, por exemplo, desperta nele ou que atitudes ele toma a partir da decisão ou que ele teve de estar com ela. Então, sempre é o que está por trás desse cenário que me move para aquilo. Por exemplo, se no caso, desde quando ele se casou, ele automaticamente se afastou, ou ele não conversa mais, ou a intimidade dos dois foram meio que teve uma ruptura. Automaticamente, lembra que eu estava... Olha como faz sentido. Deslocamento de responsabilidade. Eu preciso culpar alguém. Então, José Antônio, vou te pedir uma coisa. Fala com o seu irmão, com carinho. Explica para ele como você está se sentindo. Mas não começa dizendo que a culpa ou que alguma coisa seja dele em si. Por que você não gosta da minha esposa? Não começa com esse discurso, tá? Porque começar com esse discurso não é bom. Se você começar assim, ele vai se armar, vai colocar todas as defesas, então não é legal. Então, acredito eu que é entender a motivação dele. É perguntar, o que faz você se distanciar? O que faz você se sentir mal? O que tem nesse contexto? Como eu posso contribuir? Me fala, o que eu posso fazer para melhorar a nossa relação? Já se cria uma barreira, né? Da maneira com que a gente acaba se expressando. Esse negócio de tirar satisfação, né? Exato. Isso. Por quê? Quero saber. A pessoa acaba focando mais nisso. E tem mais uma interação, diretor? Tem mais um? Então pode colocar na tela, então. A gente gosta quando o pessoal participa, manda mensagem. Vamos saber quem está com a gente. Olha lá, a Rony Bela, é isso mesmo? Rony Bela. Isso daí. Existe alguma tática ou algum tipo de exercício que possamos fazer para manter o controle do tom da voz? A gente falou sobre isso também. É muito bacana. Eu amo essa linha, né? Tanto, até parece que eu deveria fazer fonoaudiologia ou otorrinolaringologia. Porque de tanto que eu gosto disso. A fonoaudiologia tem vários exercícios e tem um que eu gosto bastante para a gente poder aprender a relação do tom de voz. Não tecnicamente, o jeito que eu vou falar é o jeito mais simples que eu posso. Coloca uma cena na sua cabeça. Cena? Cena. Por exemplo, a maioria das pessoas não percebem, mas o tom dela está associado ao que ela está pensando. E o exemplo aqui, vamos supor que estamos conversando. Então. Olha, então, mas olha o problema que ocorre também no negativo disso. Estamos conversando, tá tudo bem aqui, mas eu me lembrei de uma... tô aqui, então, deixa eu ficar para cá para me verem. Eu tô aqui conversando, de repente, aí eu tô assim e tal, eu lembrei de uma coisa e faço assim. Aí pode causar o quê? A impressão de que eu esteja fora desse contexto e não estou gostando da conversa. Ou não gostei de uma coisa que você acabou de falar. Mas, na verdade, é porque eu lembrei de alguma coisa. O cérebro, nessa relação de cenas, compõe exatamente as suas expressões faciais e tom de voz. Então, se eu estou feliz, é muito natural. Meu tom está desse jeito, a gente está falando feliz. E se eu estou triste, não, estou bem, mas sabe como que é, né? E aqui tem uma correlação muito importante, que é a confusão das pessoas quando elas tomam decisões através do tom da voz, como eu fiz um pouquinho antes, falando pedir uma coisa, um copo d'água, por exemplo, e associar o por favor, mas você não precisa do por favor, é o tom, a intenção. Então, se eu estou bravo, estou irritado, um copo d'água. Às vezes não é que eu estou querendo ser rude com essa pessoa, mas o que você está dentro da cabeça. Ele está aqui. O que está acontecendo no meu contexto está levando esse tom. Então, sempre trago um tom verdadeiro. Então, se eu quero ser assertivo, eu já vou com essa cena. Exato. Uma cena que me acalma, tipo assim. De verdade, que seja uma de verdade. Que seja real, com a intencionalidade. Nós estamos, às vezes, num dia a dia que estamos chateados, bravos, irritados, tristes. E está tudo bem, que aí a gente entra numa relação. Não confundir a felicidade com o estado de alegria. Confundir isso muda seu tom, muda sua vida, muda tudo.
Então, portanto, temos que ver qual é o contrário de felicidade. Tristeza. E o contrário de tristeza é felicidade. Mas qual é o contrário de alegria? Não tem. Não tem. Não é estranho? Porque é diferente. Um é momento. Felicidade e tristeza são momentos. Você não deve tomar decisões em cima de momentos, nem de felicidade, nem de tristeza. Agora, você sempre tem que estar no seu estado de alegria. Por isso algumas pessoas não entendem. Como está seu dia? Está tudo bem. Aí você fala, como está bem? Acabou de acontecer. Não, o estado dela está bem. O estado de alegria é algo maior. Uma pessoa, quando está depressiva, ela não fala, estou triste. A vida não é legal. Não, ela fala, não tem sabor. E, principalmente, é um vazio. É vazio. Eu sinto um vazio dentro de mim, porque não tem o estado da alegria. Então tem o tom certo da voz. Existe. Esse tom que a gente fala não é tom de decibéis. Não. Não é isso? Ou assim... O Não é ideal disso é que eu tô sempre... O ideal, tem uma frase que eu escrevi que eu acredito que resume isso. Líder que grita não lidera. Bem simples. Falar com intenção, falar com força, com afinco, não tem nada a ver com gritar. Eu posso falar com afinco, eu posso aqui trazer energia, como eu estou trazendo, ênfase, mas não significa que eu preciso gritar. Não. Eu posso dizer que amo, e o tom do amo está correlacionado. Eu não acredito muito, minha visão agora, de falar que Deus dizia, Jesus dizia, eu te amo. Não, eu acredito que Deus falava assim, ei, eu te amo, eu estou com você. Acolhedora. Se conecte aqui comigo, porque eu estou conectado com você. É diferente, tinha intenção, é suave, mas tem força. E a gente tem que aprender que a intencionalidade, ela é muito mais poderosa. É a sua energia, é o que você é. É muito mais acolhedor, né? Barbaridade, muito, como diz muito no mais. sul. Como que muda? Muda. E olha só. Tô perplexa. Dá um minuto Sair pra daqui mim. de Dá um muito. minuto pra eu respirar. E tá acabando. Tá acabando. Eu sei que o pessoal de casa tá mandando, tem muita interação, o pessoal tá contando pra gente aqui, chegou muita interação, muita pergunta, mas você vê que o nosso tempo foi curtinho. Curtinho não. A gente começou a conversar, aprender, a gente viu o tempo passar, de tão bom que foi, tão prazeroso que foi. Eu quero agradecer muito pela sua participação, por você aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. A gente, pelas redes sociais, a gente tem aí esse termômetro, ver como o pessoal de casa também está participando, gostando. A gente foi se achando aqui, lembrando de algumas pessoas, foi incrível. Lucas, vamos comprometer o Ricardo, né? Ele vai ter que voltar aqui. Não, pra mim tá certo já. Pra mim isso aí tá certo. Olha só, gente, siga lá o Ricardo no Instagram, porque eu sei que você ficou com esse gostinho de quero mais. Lá tem bastante conteúdo que ele produz e tem também o direct dele para você encher ele de pergunta, tá? Tá passando agora aqui na sua TV, eu não tô enxergando, mas tem a colinha aqui, @Ricardo Silva Voz. @Ricardo Silva Voz. Tem também o site dele, www.ricardosilvavoz.com.br, é onde você pode encontrar, ver o trabalho dele, absorver todo esse conteúdo que ele tem para trazer. A gente vai comprometer ele aqui, ele vai voltar em algum momento, né? Vai ser uma honra. Para fazer um honra. outro programa, Ricardo. Obrigada mais uma vez, viu? Eu agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade. A energia de vocês é linda, é fácil, é contagiante. Obrigada. É muito bacana tudo isso. Muito bacana. Obrigado, mais uma vez. Obrigado. A gente que agradece. E uma frase, assim, olha para a câmera, fala com o telespectador e deixa uma frase que você queira para que ele siga em frente e que tenha essa comunicação ativa. A partir de agora, portanto, faça isso. Uau! Desafio aí. Eu tenho uma, mas se você deixar, eu falo duas rapidinho, porque uma encaixa na outra. Primeiro, você precisa saber quem você é para descobrir quem você pode ser. E a segunda, o quanto você está disposto, disposta a sacrificar a sua felicidade para ser feliz. O quanto? Vou ter que perguntar para ele depois esse desdobramento. Sacrificar a felicidade para ser feliz? What? Eu já comecei a anotar aqui já a frase para conseguir lembrar. Tá lá no Insta. Bom, a gente tem daqui do estúdio até o corredor inteiro perguntar. Vamos chamar então o Vida e Saúde, Teru Gouveia, boa tarde. O programa aqui foi tão sensacional, Teru, que eu tô
super empolgada com essa coisa de comunicação assertiva e ativa, mas conta aí o que você tem pra gente hoje. Eu tava colada aqui no Entre Família, tô doida. Já acessei o site do Ricardo Silva, viu, Ricardo? Então, ó, tô de olho em você, quero aprender mais sobre isso. Mas a tarde tá poderosa aqui na Novo Tempo, porque hoje a gente vai falar de um assunto também que tem realmente incomodado muita gente, as complicações neurológicas pós-Covid. Tem muita gente que vai acertar os ponteiros aqui hoje. Além disso, o Dr. César vai falar sobre o papel da mulher em casa e no trabalho. E a receita é um delicioso macarrão com creme de brócolis. Só posso dizer que é prática e cheirosa essa receita. Dá quase Você pra já sentir sabe, daqui, viu? né, Turma? Não Você provei já- ainda, por isso que eu só fiquei no cheirosa. Vamos levar o Ricardo lá também pra comer um pouquinho. Já vai no Obrigada. caminho aqui daquela Demorou. Até Bom, mais, Teru. Até mais, Teru. Até Bom mais, programa. fica com a gente. E amanhã estaremos de volta. Amanhã eu não estou por aqui. Thiago, Ah, estarei que por aqui. Mas quarta eu volto. Quarta você volta, né? Quarta Tá eu bom, volto. Pra gente encerrar com chave de ouro. Fechou? Fechou. Amanhã, Lucas, o tema vai ser indecisão. Quem nunca esteve nesse vale, né? Principalmente vou, não vou. quando a gente Faço ou tá não faço? jovem, né? A juventude traz muito isso. Momentos de indecisão, que a gente tem que escolher tanta coisa, que carreira eu vou escolher, com quem eu vou me casar, mas não só na juventude, né? Às vezes a gente amadurece um pouco, mas não deixa de ser indeciso. Não. Será que vou me arriscar? Será que vai dar certo? Não. Depois aquela, tá, vai chegar lá na frente, eu não fiz, depois eu me arrepender. Ficar naquela, vou ou não vou? Deu certo? Será que ia dar certo realmente ou não? É ruim essas perguntas, viu? Cara, esse assunto, ele vai render também, porque essa questão da indecisão, ela gera também uma responsabilidade, né? O Ricardo até falou, como é que foi o termo que ele usou mesmo? Fuga da responsabilidade, deslocamento de é a palavra, responsabilidade, olha deslocamento. só. Uma palavra chique aí. Então, escolher exige essa responsabilidade, né, Lucas? E às vezes a gente não quer encarar isso, tem essa outra A perspectiva. gente quer jogar a culpa pro outro lado, tudo fugir, tentar tirar da gente a nossa culpa, tudo. Mas não. A gente tem que decidir mesmo. A gente tem que se A gente tem que decidir. A gente vai receber uma especialista para explicar pra gente como lidar com isso e tornar assim a nossa vida um pouco mais rápida nas decisões, Toma né? a decisão Se é que é certa. possível. Escolha estar com a gente amanhã, por favor. Não Escolha fique estar com a gente. indeciso. Não Até sai- amanhã. Até mais. Beijo, Tchau, tchau.